Olá! E hoje nós vamos falar sobre reciclagem aqui no Japão e lixo de uma maneira geral, como descartar o seu lixo. Esse era um vídeo que era pra eu ter feito na minha série de vídeos assim que a gente se mudou pro Japão, que era uma coisa que eu tinha uma certa preocupação quando a gente veio pra cá, que era se eu ia saber como descartar os lixos. E é uma coisa que a gente não se preocupa muito quando a gente vem pra cá, a não ser quando, depois que a gente chega aqui. E descarte de lixo aqui no Japão é muito diferente do descarte de lixo. Muito diferente não, mas muitas coisas são bem diferentes. E o jeito como eles separam o lixo, não só o lixo reciclado, como eles separam todos os lixos deles aqui no Japão é diferente da gente no Brasil. Então hoje eu vou fazer um apanhado geral, lembrando que essas regras elas são válidas aqui para Tóquio, que é onde eu moro, e sim, as regras de descarte elas podem mudar sutilmente de um distrito para outro dentro de Tóquio e também de uma prefeitura para outra dentro do Japão, certo? Certo! Então, vou falar assim, de uma maneira geral, como que são feitas as regras de descarte aqui. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos o lixo queimável, que é conhecido como moeru-gomi. Moeru-gomi, queimável, moeru, gomi é lixo. Gomi, lixo, você vai ouvir muito. Aí tem o moeru e o moenai, que são os lixos queimáveis e os não queimáveis. E também temos as divisões de lixo reciclável, não reciclável, e também os lixos que eles chamam lixos grandes. Os lixos não queimáveis, eles também têm as suas divisórias. Eu vou falar meio por cima o que vai em lixo queimável, o que vai em lixo não queimável, lembrando que também algumas dessas regras de o que vai no lixo queimável e o que vai no lixo reciclado também pode mudar. Como, por exemplo, existem alguns tipos de plástico aqui no Japão que eles têm como uma categoria chamada purá, que eles são, muitos deles são classificados como lixos recicláveis. Em alguns distritos, como por exemplo, os 2 distritos que eu morei aqui no Japão, aqui em Tóquio, eles são colocados com lixo queimável. A minha sugestão é assim que você chega no Japão, em Tóquio, num distrito novo em Tóquio, porque Tóquio ele ainda por cima é dividido em certos distritos e por isso que vai diferenciar qual que é o distrito, como é que funcionam as regras. Cada distrito tem a sua prefeitura, onde eles geralmente tem nos sites das prefeituras as suas regras de lixo. A gente, depois que a gente veio morar em uma casa, a gente recebeu isso pelo correio. No outro apartamento que a gente morou, a gente não tinha recebido isso pelo correio. Então, alguns lugares vão mandar pelo correio, alguns lugares não. A gente tem um livreto que diz, com uma lista de coisas e objetos e dizendo se é queimável ou não queimável. Como, por exemplo, a gente ficou na dúvida se um pedacinho de madeira era queimável, não queimável, reciclável, não reciclável, aonde colocava, aí você vai lá, dá uma olhada e olha lá, madeira, queimável, não queimável, enfim, essas coisas. O que consta nos lixos queimáveis, assim, de uma maneira geral? Orgânico, tecido, papel que esteja sujo, plásticos pequenos, pequenas embalagens e coisas como, por exemplo, cigarro, suco, sacos plásticos, tampas de garrafa, não a garrafa PET, mas a tampa de garrafa e também o rótulo da garrafa. E também algumas caixinhas se for uma caixinha de leite que ela tem alumínio por dentro, ela vai no queimável. Ela não vai no não queimável e também não vai no reciclado. Ela vai no queimável. O lixo reciclado que é um pouco mais fácil de entender. Então, jornal, revista, papelão, garrafa PET, vidro e latas. Lembrando que a garrafa PET, quando você vai reciclar, você tem que tirar a tampinha e também o rótulo. Porém, quando você vai jogar nas lixeiras que tem nas ruas ou nas lojas de conveniência ou do lado das maquininhas automáticas, você não precisa fazer isso. Mas quando você vai jogar dentro de casa ou você vai jogar no seu saco, você vai levar pro lixo que é feito na sua casa, você tem que tirar o rótulo e a tampinha também, ok? Ok. O lixo não queimável, o moenai gomi. Basicamente tudo que não for reciclado e tudo que não for queimável, né? Ou seja, panelas, objetos de metal, vidro quebrado, prato quebrado, cerâmica quebrada, lâmpada e coisas como eletrônicos pequenos, latas de spray. As latas de spray, elas não vão pro reciclado, elas vão pro não queimável, CDs e eletrônicos pequenos. Como, por exemplo, claro que objetos eletrônicos acima de 20 centímetros
geralmente você precisa pagar para descartar esse tipo de objeto. E algumas prefeituras podem ter lugares que vão recolher objetos eletrônicos, lixo eletrônico, como por exemplo celulares, baterias, pilhas, porém esses também podem ir no não queimado. Mas se for algo maior do que 20 centímetros, como por exemplo um notebook, ou uma chaleira elétrica, um micro-ondas, né, um monitor, uma televisão. Como que você faz para descartar esse tipo de coisa aqui no Japão? Primeiro você precisa pesquisar qual que é o valor que você precisa comprar uma etiqueta e colocar essa etiqueta no objeto eletrônico que você precisa descartar. Então, vamos dar o exemplo do que aconteceu aqui em casa. A gente teve que trocar de micro-ondas. Então, a gente tinha um micro-ondas. Aí, a gente foi dar uma olhada no site da nossa prefeitura, como que fazia. Geralmente, no site de cada prefeitura vai dizer como que você faz para descartar esses tipos de objetos grandes. Isso também enquadra também no cama, cadeira, colchão, móveis, né? Essas coisas, todos têm um jeito certo para descartar e tudo isso vai estar também no site de cada prefeitura. E aí você precisa comprar uma etiqueta. Essa etiqueta vende na loja de conveniência. Em qualquer loja de conveniência você pode comprar essa etiqueta. Dependendo também de cada prefeitura, pode ser 20 centímetros, 30 centímetros, vai depender. E esse você precisa fazer um agendamento na sua prefeitura. Eles chamam de Sodaigomi. Sodaigomi. Se você chegar na loja de conveniência e falar que você quer o Sodaigomi Tiketo ou Sodaigomi Sticker, alguma coisa assim, ou só falar Sodaigomi, eles vão entender, já fizemos isso. E aí, geralmente, você precisa averiguar qual que é o valor para aquele tipo de appliance. Isso vai depender de prefeitura para prefeitura, geralmente eles têm uma listinha. E aí você precisa, por exemplo, o nosso micro-ondas ele precisava pagar 400 ien. E aí você vai lá, compra 2 stickers de 200 ien, ou se for 500 ien tem 2 stickers de 250, se for 600 ien tem sticker de 300 ien. E aí você vai colar isso e vai fazer o agendamento. Algumas regiões, eles têm o dia de jogar o Sodaigomi fora, e aí você só precisa colocar no dia certo do lado de fora. Em algumas regiões você precisa agendar, por isso que eu disse, varia de região para região. E existem também a diferença de você morar em casa e morar em apartamento. Nós tivemos as duas experiências. Moramos em casa e moramos em apartamento. Agora estamos morando numa casa e já moramos num apartamento. Geralmente, quando você mora em apartamento, é muito mais fácil. Você não tem um dia certo que você precisa jogar o lixo fora. Geralmente, os apartamentos têm uma área onde você bota o lixo a qualquer momento, a 24 horas, uma área de você jogar o lixo. E aí, tem uma pessoa que cuida disso, que leva o lixo para fora do prédio nos dias e horários certos. Quando você mora em casa, você mesmo tem que levar, aí tem um lugar designado para você jogar o lixo fora, o lugar designado tanto para o reciclado quanto para o lixo queimável. O lixo queimável na nossa região a gente deixa do lado de fora da nossa casa, logo na frente da porta, e o lixo reciclado, ele geralmente é por quadrante. Então, o pessoal de 2 ou 3 quadras joga no mesmo lugar o lixo reciclado. Aí a gente tem que andar só um pouquinho e aí a gente tem que encontrar o lugar. E aí, da noite do dia anterior pro dia seguinte do dia, que é pra jogar o reciclado, eles já deixam separado uns containerzinhos que é pra você botar. Lembrando, é sempre de manhã super cedo, é sempre antes das 8 horas da manhã que a gente tem que ir, então tem que acordar cedo. E o nosso lixo queimável é 2 vezes na semana, o reciclado é 1 vez na semana e o não queimável, ele é 2 vezes no mês. Já o Sodaigomi, que é o lixo grande, no nosso caso, a gente tem que agendar. Porém, tem algumas regiões que também tem 1 vez por mês ou 2 vezes por mês um lugar específico para você botar os lixos de grandes lixos. Então, o que muita gente faz com os lixos grandes para você não pagar para descartar lixo é vender antes que as coisas quebrem. Ou às vezes até doar. Tem muita gente que tem muitos sites, grupos de doação de móveis. Por isso que aqui tem uma cultura muito de loja de usados. Aqui tem muita loja de usados, porque a pessoa às vezes prefere vender por centavos alguma coisa do que ter que pagar muitos dinheiros para descartar aquilo. Então as pessoas acabam descartando antes das coisas quebrarem, e por isso que existe muito dessa coisa de ter
coisas de usados aqui no Japão, porque como você tem que pagar para descartar grandes objetos, móveis, eletrônicos, enfim, utensílios, né, domésticos, as pessoas preferem vender na loja de usados. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se esse vídeo ficou confuso, porque o lixo é um pouco confuso aqui. Lembrando, queimável, não queimável, reciclado e grande, volume grande, né, de lixo, né, o oversized, não sei como é, Sodaigomi, que são os tipos de descarte que temos aqui, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você que tá vindo morar no Japão, que tá pesquisando pra vir aqui morar no Japão, e é isso. Deem uma olhada no site da prefeitura de cada região. Algumas prefeituras vão ter uma opção de site em inglês, algumas não. Enfim, mas aí usem o Google Tradutor no navegador, que vai ajudar bastante já. Tá bom? Então é isso. Fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, sigam seus sonhos e